Você estava revoltado aqui depois do Clássico, que você falava, não é possível. Precisa poupar tanto o time assim, o jogador não pode jogar, não pode participar de algumas rodadas consecutivas. Isso tá realmente incomodando, né, Vamp? E outra, o Corinthians poupou totalmente o time contra a Portuguesa do Rio e depois colocou um time misto mais uma vez contra o Palmeiras. Misto, porque tinham grandes medalhões no banco, como o Renato Augusto, como o William. Era misto e entrou a cavalaria no segundo tempo. E já estava 2 a 0. Assim, o Palmeiras, que jogou com todos os titulares contra o Flamengo, estava voando fisicamente comparado ao Corinthians, que poupou tanto o time contra a Portuguesa do Rio. O Palmeiras que jogou um jogo duríssimo no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Contra o Flamengo, foi o que eu falei. Praticamente a mesma equipe, só trocou um jogador. Boa tarde a todos, né? Primeiro, boa tarde a todos. Quando você fala revoltado, assim, teve né, o Corinthians jogou no meio de semana contra a Portuguesa do Rio, pela Copa do Brasil. O Vitor Pereira optou, né, por poupar alguns jogadores, eu acho justo mesmo, né, porque a Portuguesa do Rio que joga a Série D. Naturalmente, o time reserva do Corinthians é muito mais caro do que nem se compara, né? Um atleta que jogou, Juliano. É a folha, talvez, de 6 meses da Portuguesa do Rio de Janeiro. Né? E depois aí no jogo contra o Palmeiras, uma equipe bastante modificada também, né? E tem um jogo importante amanhã. Você vê como é que é, né? Você planeja a temporada toda, pensando em chegar entre os 5 primeiros, no G5 ali, G6, disputar Libertadores diretamente sem fazer aquela fase de grupo, aqueles 4 jogos que tem antes. E no mês de abril você já poder estar eliminado, dependendo do que faça no jogo de amanhã. Porque se você tropeça amanhã no jogo do Boca amanhã, em Itaquera, depois o Corinthians sai 2 jogos seguidos, pegando o próprio Boca e o Deportivo Cali lá na Colômbia, né? E aí, pra piorar mais as coisas ainda, o treinador, infelizmente, né, aconteceu de pegar o Covid. Não vai estar amanhã à beirada do campo. Quem é esse time titular do Corinthians? Quem é esse cara que vão jogar amanhã? Quem será? Renato Augusto, com mais o William, com mais quem? Quando eu falo assim, pilhada, não é que eu seja contra poupar, não. Você tira quem tiver em menos condições. Nem todo mundo tem o mesmo miliar, né, a mesma pegada. Uns têm problema físico maior que os outros. O William, por exemplo, já está indo aí para... Chegando no mês de maio, em 5 meses de Corinthians, mais o que chegou o ano passado. Não consegue dar uma sequência de 3 jogos seguidos. Não consegue jogar 2 partidas por semana. O próprio Renato Augusto que está numa condição melhor. O Paulinho precisa melhorar seu condicionamento físico. Já estamos no mês de maio. Indo para maio, próxima semana. Né? Jogadores que você precisa estar dentro do campo. Porque, não desmerecendo assim, tirar, rodar, eu acho que roda quem tá menos pior fisicamente. Mas eu tô vendo aí, final de temporada. Ontem eu assisti vários jogos da Liga dos Campeões, ou Premier League, Campeonato Espanhol, que o Maldo falou. Eu vi alguns dos cavaleiros principais jogando, principalmente ontem o Liverpool, que tem uma partida importante no meio de semana. Semifinal da Liga dos Campeões, que é o principal campeonato deles, mas eles estão ali perseguindo o City, que também foi com a cavalaria, senão perde o título. Mas mesmo assim tá poupando, né? No jogo de volta das quartas, o Liverpool poupou 7 titulares, então, quartas da Champions. Sim, na quarta. E no meio de semana é semifinal. Não, eu sei, mas ele tá poupando. Ele roda alguns, não tira o time todo. Não, o time todo não. O jogo que você falou que ele rodou todo mundo foi contra o Benfica, porque ele tinha feito um resultado bastante positivo lá. Mas mesmo assim, com uma vantagem muito grande. Mas tem que rodar. E aí você rodar com... Tem que rodar. Aí você roda entre Firmino, Diego e Jota. Não, eu sei. Mas Ederson, tem que rodar, mas não pode jogar tão mal. Não, tem que rodar. Todo mundo tem que rodar. Mas eu não entendo esse excesso. Estamos em abril aqui no Brasil. Não. O Corinthians rodou O problema não é pra mim, claro. O problema não é excesso de rodar. O problema é o pessoal jogar todo mundo mal. O que entra, o que sai, o que fica. Todo mundo mal. E aí sim o Vitor Pereira tem que ser responsabilizado. Mas não, o responsabilizado não significa arrancar a cabeça dele. Não é isso. Os jogadores têm que jogar melhor. Mas eu quero saber que vai ser o Corinthians de amanhã. Aí eu vou dizer que é o time titular. Não, eu acho que tem esse excesso de preocupação com a idade dos jogadores do Corinthians. Se você for pensar, olha só, o Hulk é mais velho que qualquer jogador do Corinthians. Mas não tem 10 Hulks. Como sim, eu sei, mas eu vou falar muito mais. Você tem o Bruno Henrique no Flamengo, tem a mesma idade, 31 para 32 anos. Joga constantemente, está se lesionando muito, mas joga, não fica sendo poupado o tempo inteiro. Aí você tem Davi Luiz. Felipe Luiz. Você tem Felipe Luiz. Você tem o Dudu. O Dudu no Palmeiras. Sim. Ele tá acima de 30. Ele é tão poupado assim, ele joga e joga quase todos os jogos, sempre quer jogar.
Eu não entendo esse excesso de, não, os jogadores do Corinthians têm que ser poupados. Eles têm idade avançada. Eles têm idade parecida com vários jogadores do futebol brasileiro. Não é só questão física, tem tática, técnica, eles estão devendo muito. Técnica, física, técnica. A pressão é muito grande, o que também não justifica toda hora também, né? E não vai ser pelo terror, né? Vai ser pelo amor. E é fundamental que amanhã em Itaquera seja pelo amor. Assim, amanhã é final como foi de 2012, do 4 de julho de 2012. Aquele clima de Pacaembu, porque independente de você estar bravo com a direção que merece a braveza, tá bravo com a comissão técnica que merece a cobrança, alguns jogadores também, inclusive de história espetacular há 10 anos, mas amanhã é Corinthians. Amanhã é assim, gente, tá tudo ruim, não tá legal, mas vamos pro jogo, vamos pra torcida, vão lá apoiar, e até porque viram 2.500 torcedores chineses, torcida completa do Boca Juniors também, e é barulhenta. 2.500 torcedores do Boca, quando vem, mesmo não vindo, são barulhentos. Então é o jogo, amanhã já é a primeira final do Corinthians. Mas na Neoquímica Arena também, com a torcida do Corinthians lotando, não vai dar nem pra escutar do Boca. Isso é uma coisa que na torcida do Corinthians, realmente, os caras vão gritar o jogo inteiro. E a do Eles vão Boca gritar também. o jogo inteiro. Mauro César, com relação a isso que o Vamp falou, qual será o time titular? Eu acho que vai toda a cavalaria. Você acha que vão esses principais jogadores? Acha que algum pode não ser titular? E outra, você acha que tem um excesso de... nesse discurso de poupar jogador no Corinthians? Realmente, como o Vamp disse, esses caras têm que jogar mais, não precisam ficar sendo poupados o tempo inteiro. Se o Corinthians jogasse com o Palmeiras na quarta, com a Portuguesa no sábado ou domingo e terça no caso sábado, né, e terça com o Boca, eu acho que ele faria diferente. Como jogou no fim de semana com o Palmeiras e tem um jogo do Boca, que para o Corinthians é mais importante, sem dúvida alguma, analisando friamente, fora a rivalidade do Clássico, ele meio que ignorou o Clássico, ele tratou do jogo de terça-feira. Eu acho que quem jogou muito tempo não vai jogar, vai ficar de fora, por isso jogou muito tempo na terça-feira, especialmente caras como Paulinho e tal. E quem jogou pouco tempo ou não jogou é porque está nos planos para começar a partida. Porque ele está com Covid, mas vai escalar o time, ele vai orientar a distância. Aliás, deveria dar uma entrevista ainda assim, mesmo com Covid, se ele tiver condições físicas para isso, se não estiver febril, passando mal, dá uma entrevista por videoconferência. Acho que seria necessário o Vitor Pereira falar hoje, porque não foi culpa dele, é uma decisão do clube, né, de fazer essa lei do silêncio aí momentânea, mas eu acho que o torcedor quer saber as explicações dele para as opções que ele fez no último sábado, né? E depois do jogo também vai querer saber sobre as escolhas que ele vem a fazer no jogo contra o Boca. Eu acho que a preocupação não é matemático. O Dudu joga, o outro não joga. É de cada um. Você tem que analisar a situação de cada jogador, de cada elenco, dos adversários que virão e da maneira como joga cada time, né? Como cada equipe se comporta. Alguns jogadores são mais exigidos fisicamente pela forma como o time atua, pela posição que ocupam. Não dá para ter uma regra fixa. Com 30 anos vai poupar, com 35 não poupa, com 45, com 28. Não funciona assim, na minha visão. Agora, eu acho que no sábado ele exagerou um pouco, o time estava muito enfraquecido. Por exemplo, tem o Ivan, goleiro, contratado. Por que o Ivan não joga? Parece o caso do Santos no Flamengo. Aí você põe um goleiro mais jovem. Ele foi... Trouxeram ele porque ele foi cortado. Quando o Cássio machuca, ele não tá no banco. Ele não aliás, a lesão do acontece? Cássio... Os treinos dele são com o Cássio também, né? Ele tem uma disposição febril no aquecimento. Eu nunca tinha visto isso. O Ivan não estava nem no banco. O Ivan foi mandado buscar, foi cortado. É um sinal de que talvez não esteja agradando dos tratamentos, né? Porque senão ficaria pelo menos no banco, nem relacionado estava. É bem estranho, mas eu acho que ele exagerou um pouco. Mas ele priorizou o jogo de amanhã. Ele meio que ignorou o Clássico completamente, não deu muita importância. E não venho com essa história de o cara não sabe como é que é Clássico. Isso é uma outra ladainha, né? Então lá em Portugal não tem Clássico, né? Legal, eu vou jogar, eu sou técnico do Porto, eu vou treinar contra o jogo contra o Benfica, vou colocar um time todo desfalcado, vou tomar de 3-0, não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. E um cara como ele já trabalhou em outros países, ele sabe como é que é, na Grécia, na Turquia, acabou de vir da Turquia. Um Fenerbahçe e Galatasaray é muito mais chapa quente do que um Corinthians e Palmeiras, do que um Fla-Flu, do que um Grenal. É um jogo super tenso, torcidas absolutamente malucas, um jogo partizan, estrela vermelha. É um jogo muito mais agressivo, uma atmosfera muito mais tensa do que qualquer clássico brasileiro, até sul-americano se bobear. Então acho que ele sabe o que é um clássico, mas ele meio que ignorou. Ele falou, não, eu vou pensar na terça-feira. Talvez na cabeça dele tenha funcionado assim, se eu colocar meu time força máxima, eu posso perder assim mesmo.
Desgastar os caras. E vou desgastar os caras. Na terça-feira eu não posso perder. Eu tenho que ganhar. Essa é a questão. Analisando friamente, faz sentido, mas acho que ele poderia ter dado uma equilibrada. Achei o time do Corinthians muito frágil, muito passivo também. O gol do Dudu, para mim, é uma vergonha. O Dudu é um ótimo jogador, mas ele vai conduzindo a bola, vai conduzindo. Mãozinha para trás, sai da frente. Ó, tem um ângulo ali. Só falta botar uma plaquinha, aquela plaquinha que os caras ficavam na arquibancada. Só que ele bota a mão para trás. Bota a mão para trás, o outro sai da frente. O Dudu, um abraço, amigo. Pimba, lá no canto. O gol é muito bonito. Mas a passividade dos adversários, jogadores do Corinthians, ela também é bem evidente. Parece que não estavam competindo. Então isso eu achei tudo muito esquisito, muito estranho o comportamento do time e acho que o Vitor Pereira exagerou um pouco. Agora aumentou a responsabilidade, a vitória do Boca no final de semana deu uma acalmada, o Boca tem desempenho melhor fora de casa do que em casa, né? Em casa não tem ido bem, mas fora de casa tem ido melhor. Por exemplo, no campeonato da Copa da Liga Argentina, ele é o segundo da chave, o líder é o Estudiantes. Ele ganhou do Estudiantes em La Plata, fora de casa. 2-1, né? Ou seja, o time tem conseguido mais resultados fora do que em casa. Não terá o Vila, não terá o Rojo, estão suspensos, não tem do Rossi, o goleiro está machucado, tem vários jogadores da defesa que estão contundidos, tem vários problemas o Boca, mas eu acho que o Boca, assim, a coisa inverteu do sábado. O Corinthians era o líder do Campeonato Brasileiro, estava numa boa. Aí toma a pancada do Palmeiras. Aí começa meio que uma crise aí, uma discussão. E o Boca venceu fora de casa, então conseguiu acalmar. São dois times num momento delicado. O Corinthians pela situação na Libertadores, tudo por conta da derrota lá pro Always Red. Aquela derrota que é o que está pesando bastante. Tivesse vencido o jogo lá na altitude, hoje o Corinthians poderia até empatar com o Boca e de repente está tudo bem. Mas não. E lembrando que a vitória sobre o Deportivo Cali foi com gol contra. O time nem jogou tão mal. Mas foi difícil. Não conseguiu fazer o gol foi contra. E quase tomou um empate. Ou seja, não foi uma atuação convincente. Amanhã vai ter que ser diferente. Eu não vi até agora, contra o adversário de peso, nenhuma atuação, grande atuação do Corinthians com o Vitor Pereira. Não teve. Para mim não teve. Teve com a Ponte Preta, com o Avaí, estou falando de adversários mais desafiadores. Eu acho que essa atuação terá que ser amanhã, incondicionalmente. Não existe opção. Tem que ser amanhã para ganhar esse jogo. Bruno, você acha que o Corinthians vai com a cavalaria? Sim. Todos os medalhões vão jogar? Porque tem isso, você tem William, Renato Augusto, vai Paulinho, ter que ir, Juliano, Roger Guedes e Maicon. No setor do meio campo, que eu acho que fica complicado botar todo mundo. Você tem Maicon, Renato Augusto e Paulinho. Eu acho que o Paulinho pode ficar fora desses medalhões aí, porque são todos ali no mesmo setor do meio campo, né? Eu acho que corre risco, assim, ele vai escalar o que ele acha que é melhor hoje, mas eu não sei se na cabeça dele o Paulinho, por exemplo, é o melhor. Eu não duvido que eu não ficaria surpreso no meio campo com Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto. Eu até acho que... Eu acho que vai ser assim. Até acho que pelo que fez até agora é o melhor meio campo, assim, desempenho. Esquece quem é o Paulinho, o que ele já fez antes, agora, o momento, quem tá jogando melhor. O Juliano não tem sido titular, né? O Juliano, aliás, tem jogado pouco até, mesmo no revezamento aí que ele faz, o Juliano jogou tem jogado Copa pouco. Do Brasil e saiu. Contra a Portuguesa. Então ele tem jogado pouco. No ataque, aí eu vou pelo que ele fez até agora. No ataque, o que ele tem feito? Na direita ele tem usado um dos garotos rápidos, ele ou o Mantuan, ou o Adson, ou o Mosquito. Acho que hoje ele prefere o Mantuan pelos sinais que ele dá. E o William e o Roger Guedes, ele tem escalado os dois pela esquerda, assim, no rodízio. Ele faz muito... Você pode falar, o William pode jogar na direita e o Roger na esquerda. Pode, mas ele não tem feito isso. Ele tem usado o Roger pela esquerda quando o William não está, ou de centroavante. Mas eu acho que ele vai com o Jô de centroavante e talvez o Roger fique no banco com o William, pro William jogar na esquerda. Não é nenhum absurdo passar o William para a direita, mas ele não tem feito isso. Na direita ele tem usado um dos meninos e na esquerda ou o William ou o Roger. Ele tem feito isso. Então, eu não duvido que tenha Paulinho, Juliano e Roger Guedes no banco, por exemplo, porque ele acha que isso é o melhor hoje. Então, eu não ficaria tão surpreso, não. Ô Vamp, o Mauro chegou a falar sobre... É óbvio que ele sabe, eu concordo com o Mauro, o que é o clássico. Pô, o cara foi treinador em vários países aí, onde a rivalidade é gigante. E ele sabe, as pessoas falam, alguém tem que falar pra ele. Vocês acham que não falaram? Que o Palmeiras é o maior rival, que o Corinthians é o falar, isso cara, ele sabe. Chega em casa no banheiro, vê na internet que é o maior rival. Pelo amor de Deus, isso é inacreditável você colocar em dúvida. Os caras não são ignorantes, pelo tudo. contrário. A gente tá vendo aí, quem acompanha o mundo do futebol, o Paris Saint-Germain foi campeão, foi vaiado. O Barcelona nunca faz anos que não perde 3 seguidas em casa. Gente, perdeu do Cádiz, Raio Vallecano. A cobrança vem, chega de todo lado. Não é só perder clássico, não. Com derrotas vem cobrança. De não é a cena formas. do Romeu e Julieta que o Lima Duarte fala pra ela, minha senhora não sabe que é o Palmeiras e Corinthians. Claro que todo mundo sabe. Eu falei isso na transmissão. No filme Boleiros. Não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Não, esse casamento de Romeu e Julieta. Mas essa situação, que a gente tá falando de um clássico.
O Vitor Pereira, ele perdeu todos os clássicos que ele disputou. Ele também não jogou nenhum em casa. E o Silvinho também perdeu o Jogou emprego em quando casa, perdeu. acho que só contra o São Paulo, né? Não, Quando o Santos era o Silvinho ainda. Era o Mas Silvinho, não jogou ele nenhum não em pegou um casa. clássico ainda em casa mesmo. Também tem isso, ele não jogou nenhum em casa. E o primeiro jogo tomou um gol com 50 segundos na estreia dele que ele jogou de São Paulo. Esse E até negócio jogou de mal. poupar, de realmente poupar num clássico. Realmente, o Mauro deixou claro. Ele priorizou o jogo contra o Boca, que é realmente muito mais importante. Agora, também pesa pro jogador ele chegar de uma derrota de 3-0 pro seu maior rival. Você que jogou bola, interfere no clima ou não? É totalmente diferente. Não. Zerou, vamos pro jogo contra o Boca. Porque a pressão já fica maior. Agora, no jogador que vem de uma derrota de 3-0, porque se ele coloca o seu time titular, provavelmente não seria uma derrota tão avassaladora como foi. Poderia ter sido até mais pro Palmeiras. Sim. O jogador sente isso antes de ir para um jogo contra o Boca ou não? Zera totalmente e vai para Libertadores. Velho, se conta, quando se joga um Corinthians e Palmeiras, né? Isso conta pra história. Ninguém quer saber quem tava vestindo a camisa naquele dia. Os números contam, né? Você vê que jogadores que consideram titular não jogar, fica mais um pouco tranquilo. Você falar, mas não começou jogando o William, Renato Augusto, Roger Guedes. Se dessa segurança, mas nunca é bom perder, seja pra quem for. Principalmente pro arqui-inimigo, o rival principal na sua história, né? E sabendo que esse arqui-rival tá bem em tudo, tá líder do seu grupo na Libertadores, o outro pode, de repente, em menos de 40 dias ficar eliminado. Qualquer resultado negativo amanhã e o Corinthians não tiver força para reverter Vai ter que ganhar mesmo. 2 jogos fora de casa, atrapalha tudo. E na última rodada que você vai pegar o que é considerado o mais fraco do grupo, e o Corinthians hoje, por saldo de gols, é o último do grupo.